Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. De La Paz há um pouco mais de 2 anos. E nós estamos lá com 3 frentes de atuação. Nós estamos com a Igreja Verbo da Vida La Paz. Nós estamos com a nossa base missionária, que já recebeu 9 caravanas de diferentes igrejas. E quem sabe a sua não vai ser uma das próximas. Amém? Então nós recebemos caravana de irmãos da igreja para uma experiência de campo, uma experiência transcultural. Como eu já disse, já recebemos 9 caravanas. Esse ano já tem programada mais 3 e já estamos fazendo para 2025. Amém? Então, se você crê, tudo é possível ao que crê. Amém? E nós estamos lá também com o nosso projeto Pequenitos. Já estou misturando, meu Deus do céu, espanhol e português. Mas vocês entendem, né? Amém. Então, nós já temos, a nossa ONG Movimento lá. E nós temos o projeto Pequenitos, que atualmente está atendendo aproximadamente 40 crianças todos os dias, de segunda a sexta. Nós recebemos um prédio do governo que foi cedido para nós trabalharmos com as crianças. Então, nós não estamos pagando aluguel. E o governo de La Paz já disse, nós temos mais 120 prédios. Então está chegando, querida, nas nossas mãos. Estamos abençoando aquelas crianças. Estamos levando a palavra. Estamos levando reforço escolar. Estamos levando alimento. E a realidade daquela nação está sendo transformada pela palavra da fé, meu irmão. Porque aonde a palavra de Deus chega, onde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. E a palavra chegou naquele lugar. A luz chegou naquele lugar e aquela nação está sendo transformada. Amém? Deixa eu ver se já está passando nas fotos. Aqui é a nossa igreja, Verbo La Paz. Aqui é o primeiro pastor que nós levantamos, pastor Rodrigo, que estava na outra foto. Aqui é o pessoal da igreja. Aqui foi o aniversário de 2 anos que nós cumprimos. Pode ir passando. Aqui foi uma oferta. Nós recebemos uma oferta para comprar esse caminhão, para carregar as doações e para comprar uma van. Então, quando você chegar lá, já tem a van para te buscar no aeroporto. Aí a van, 0 quilômetros, que nós recebemos de oferta também. Então, grandes coisas estão acontecendo num país de terceiro mundo, onde mais de 90% das pessoas ainda não conhecem a palavra da fé. Aqui é os povos andinos, um lugar mais afastado, que nós inauguramos um poço d'água. Eles tinham que caminhar quilômetros e quilômetros para buscar água, e agora já tem um poço de água aberto para eles. Aí foi a caravana da Igreja Amor e Vida, que foi para lá no aniversário de 2 anos. Quem sabe daqui a pouco não é a sua foto. Aqui é a minha bebê, Isabela, de 5 anos, está sentadinha aí. Pode passar. Aí também um passeio, fazemos passeio, também tem turismo, amém. E aí são os nossos pequenitos, todos os dias sendo cuidados, alimentados, recebendo a palavra. Olha que lindo, meu Deus. Ai, são lindos, né? E essa é a nossa missão, Movimento para La Paz. Se você quer conhecer mais, você pode entrar nas nossas redes sociais, Movimento, em espanhol, para La Paz. Lá você vai conhecer a missão no geral. Tem também o Instagram da ONG, ONG Movimento Projeto Pequenitos. Também depois a gente passa para vocês. E aí você pode conhecer tudo o que nós estamos fazendo naquela nação. E você também pode fazer parte. Amém? Você pode fazer parte orando, que eu já sei que vocês já estão orando pelas nossas vidas. Que grande bênção. Você pode fazer parte indo em uma caravana, ou se você der um chamado missionário, fazendo um programa de intercâmbio, passando até 6 meses conosco, lá ajudando na missão, porque a base missionária recebe missionários. Atualmente nós temos 4 pessoas, 3 ou 4, 3, né? 3 agora. 3 pessoas morando na base missionária, e está chegando mais uma missionária 15 de junho para ficar 6 meses. Então nós temos o programa de intercâmbio, e você também pode participar
contribuindo. Amém? Porque nós sabemos que o evangelho é de graça, mas tem um custo para fazer tudo isso. E você pode fazer parte com as suas ofertas. Ao final do culto nós temos um estande com camisas e também alguns itens lá da Bolívia. Você pode fazer parte também, contribuindo e ainda levando uma lembrança para sua casa. Agora eu vou passar para o pastor, porque não sei o que eu vou pregar. Amém? Deus abençoe. Amém. Boa noite, gente. Vocês estão bem, né? Glória a Deus. Essa casa que vocês estão vendo é o espaço da nossa base missionária, né? Deus nos deu um castelo para implantar um reino naquele lugar. Você se alegra junto conosco? São coisas improváveis que Deus tem feito naquele lugar e tem derramado a unção do Senhor para a gente quebrar esse paradigma que missões precisa ser necessariamente associado à falta, mas nós sabemos que não é assim na palavra de Deus, né? O Deus que dá a visão é o Deus que dá também a provisão, amém? E todos os dias mais de 50 pessoas lá nesse projeto de crianças são alimentadas, né? Todos os dias, e eu costumo dizer que não são 50 almoços, que elas costumam repetir 3 vezes. Então, todos os dias nós temos feito um trabalho social, uma ajuda. Esse ano nós já distribuímos mais de 1 tonelada de alimentos na Bolívia. A sua igreja na Bolívia. Vou dizer de novo, a sua igreja na Bolívia. Porque nós somos um só ministério, a mesma família, Verbo da Vida, Verbo de Vida, La Paz, está lá na Bolívia fazendo toda a diferença. Porque nós estamos lá, mas graças a Deus tem igrejas como a de vocês. Queria agradecer o pastor, a família, que estão aqui segurando as cordas, segurando o outro lado da lança. Nós somos a ponta da lança que estamos avançando com o reino de Deus. Mas aqui tem homens, mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, orando, nos abençoando, ofertando para essa grande causa, que é a causa missionária. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou conterrâneo aqui de vocês, eu sou de São Vicente, né? Conheci o Verbo da Vida já lá no polo do nosso ministério, que é no Nordeste, mas eu sou natural de São Vicente. Sempre, a cada tempo, estou retornando aqui na Baixada para rever a família, e nessa oportunidade o Senhor nos preparou de estar aqui com vocês. Então, eu sinto privilegiado de estar esse tempo aqui com vocês. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós não viemos aqui essa noite falar só sobre o que Deus está fazendo na Bolívia. Nós viemos aqui falar sobre o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Sobre o que Deus quer fazer no seu coração, através das suas mãos. Eu queria agradecer o Ministério de Louvor. Amém? Não sei se vocês têm algum fundo musical ou se vocês fazem ao vivo. Fiquem à vontade, mas eu queria agradecer as vozes. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém? E botar eles de castigo. Eles estão decidindo, a gente fica ou desce, fica ou desce. Amém. Glória a Deus. E nós vamos receber de Deus, da poderosa, infalível palavra de Deus. Porque essa palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Essa palavra de Deus nos levanta, nos renova, nos fortalece. Deus está fazendo grandes coisas lá na Bolívia, mas também eu tenho certeza que Deus já começou a fazer grandes coisas aqui em Praia Grande. E eu declaro em nome de Jesus que nessa noite você não vai sair da mesma maneira que chegou. A doce presença do Espírito Santo vai inundar esse lugar, vai visitar a sua vida, e dos pés à cabeça eu declaro que você vai sair daqui transbordando da unção do Espírito. Eu profetizo que hoje é culto de milagres, hoje é culto de bênçãos, de resposta. Em nome de Jesus eu profetizo que você não vai sair da mesma maneira que chegou. Porque é impossível, quando a gente tem um encontro com o Espírito Santo, sair da mesma maneira. Eu declaro em nome de Jesus que essa unção vai invadir este lugar, e desse lugar vai visitar cada casa de cada crente que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. E esta unção vai alcançar a sua família, vai alcançar as suas finanças, vai alcançar a sua saúde, porque Deus é bom e Ele tem muito para nos dar. Nós somos uma única família, família Verbo da Vida. Mas mais do que uma denominação, nós somos o povo eleito de Deus.
Nós somos filhos do Criador. O DNA, a marca da promessa de Deus está sobre nossas vidas. Sobre nossa vida existe o sangue de Jesus Cristo, que é maior, que está por cima de qualquer circunstância. O nome de Jesus está acima de todas as coisas. Amém? Você pode ficar de pé 2 minutinhos junto comigo. Vamos aproveitar que a pandemia acabou para agarrar a mão do nosso irmão. Aleluia. Aperta até ele dar um glória a Deus. Aperta até ele expressar o melhor louvor para ele. O melhor louvor a Deus. Amém. O povo que gosta de dizer aleluia e glória a Deus, eu creio que já está por aqui nessa noite. E eu declaro que esse culto vai te sacudir, meu irmão. Deus vai te pegar de jeito. Em nome de Jesus, esse culto vai mexer com a sua estrutura. Deus vai falar no seu coração. Aleluia, você vai sair daqui abençoado. Eu quero orar pela sua vida. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque eu sei que esse povo aqui é o teu povo. E que aquilo que vamos compartilhar nessa noite não é a minha filosofia, não é a minha ideia, mas aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite é a tua palavra. Obrigado, Senhor. Porque a tua palavra não volta vazia. Está escrito, passarão céus e terra, mas essa palavra não há de passar. Obrigado, Pai, por essa palavra fazendo efeito, levantando cada crente, levantando cada irmão em Cristo, que vai ser abençoado, abençoada nessa noite, em o nome de Jesus Cristo. Se você concorda comigo, diga um amém bem forte. Amém, então senta glorificando a Deus. Se eu estou na igreja certa, essa é uma igreja dos dons, essa é uma igreja avivada, aleluia. Não sei como você entrou, mas eu posso descobrir como você vai sair daqui, porque quando a gente faz um culto do Espírito, um culto da presença de Deus, é impossível a gente sair da mesma maneira que chegou. Sabe, queridos, quando a gente pensa a respeito do chamado, quando a gente pensa a respeito do plano de Deus para nossas vidas, algumas vezes nós ficamos desconfiados em obedecer a Deus. Eu me lembro, pastor, de quando eu era pequeno ainda, logo depois de ter me convertido com 8 anos de idade, já avançando um pouco essa idade, 9, 10, 11 anos, algumas vezes vinha alguém marchando, orando em línguas até mim e dizia assim, sabe, você vai ser um pastor. E dentro de mim eu dizia, está repreendido em nome de Jesus. Deus me livre e guarde de ser um pastor. Porque eu pensava isso, porque eu imaginava de que o plano de Deus para nossas vidas, ele tinha que obrigatoriamente contrariar coisas que o meu coração sonhava. E basicamente a gente aprende assim, às vezes, pela religião, dizendo assim, ó, ou você vive os seus sonhos, ou você vive os planos de Deus. E claro, eu não quero generalizar esse pensamento, mas eu sei que é possível, dentro do plano de Deus, viver sonhos também. Você pode me ajudar a pregar nessa noite? Diga para o seu irmão assim, dentro do plano de Deus, Ele vai te surpreender com sonhos. Amém? Obedecer a Deus sempre vai ser a melhor opção. E às vezes a gente fica pensando assim, ai meu Deus, eu queria tanto viver essa circunstância, eu queria tanto viver esse lado da minha vida, eu queria tanto viver essa experiência, mas Deus está me chamando para cá. E parece que às vezes o chamado de Deus é como se fosse um chamado a um matadouro. A gente vai ali dizendo, ai meu Deus, eu preciso ir, eu vou fazer o quê? Eu vou gemendo e chorando para obedecer. Mas sabe, o plano de Deus é melhor. O plano do Senhor é melhor do que o nosso. Você com certeza já ouviu o versículo de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, que diz, eu, o Senhor, é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Foi nessa frase aqui que Deus criou a famosa frase, ou a famosa gíria que diz, sabe de nada, inocente. Amém?
Foi aqui em Jeremias 29, 11 que Deus criou essa ideia dizendo: eu é quem sei, você não sabe. Diga para o seu irmão: você não sabe, mas Deus sabe. E Deus está dizendo aqui nesse versículo: eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Diga: e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejais. Aqui nessa versão em revista atualizada, e na NVI provavelmente vai estar dizendo o fim que você espera. E sabe, queridos, quando a gente entende o que está escrito nesse versículo de Jeremias 29, 11, existe uma verdade de Deus para mim e para a sua vida, debaixo desse texto, na qual Deus está dizendo assim: o fim vai ser o que você deseja. O fim vai ser o que você almeja. Aqui diz na NVI: esperança e um futuro. Amém? A esperança e o futuro, né? O final que Deus preparou para você é um final bom. E é o final que você sonha. Eu não sei qual é o final que você sonha. Se você já estiver chegando aos 99 anos, se você estiver chegando nos últimos dias da sua vida, se você estiver chegando concluindo o propósito nessa terra, qual era o final que você gostaria? Pense 2 minutos. O que você gostaria na sua família, na sua casa, de ter cumprido no seu ministério? E sabe que Deus aqui está dando uma garantia. Deus está dando uma garantia em Jeremias 29, 11. Ele está dizendo assim: vai ser do jeito que você sonha. Mas muito interessante, muito me surpreende esse versículo, porque aqui nesse versículo a gente aprende que o final vai ser como a gente sonha e espera, mas Deus não fala nada do caminho. Deus não fala nada da jornada. Deus não fala nada nesse versículo de como vai ser o processo. E é nessa área que muitos de nós estamos cometendo erros, estamos falhando, e a gente diz: não, eu quero ir por esse caminho, eu quero fazer desse jeito, porque eu sonho isso, porque eu estou almejando aquilo. Mas quando você confia no Senhor, Ele está te dando uma garantia. Diga: uma garantia. Deus está te dando uma garantia, fica tranquilo. Você não sabe de nada, inocente. Eu é quem sei o plano que eu tenho para a sua vida. E o plano que eu tenho para a sua vida é de paz. E o plano que eu tenho para a sua vida é de bem. O plano que eu tenho para a sua vida é perfeito. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, para a sua casa. Deus tem um plano perfeito. Aleluia. E os sonhos de Deus são maiores. E os planos dele são maiores do que o nosso. Deus está nos chamando para esse ambiente de confiança e entrega. Então, quando eu era pequeno, eu pensava assim: Deus me livre e guarde de ser pastor. Eu estou te dizendo de verdade, eu não estou falando para você rir. Eu dizia: está repreendido em nome de Jesus. Eu dizia: eu não quero isso para a minha vida. Agora, sabe que o que Deus quer para a minha vida tem a ver com o fim que eu espero. E Deus está dizendo assim: esse caminho que você está imaginando vai te levar para um lugar nada a ver daquele que você quer chegar. Você não sabe, mas eu sei que essas suas escolhas que você não consegue abrir mão agora, vão te afastar do fim que você está planejando, do fim que você está esperando. E se você confiar em mim, se você depender de mim, eu é quem sei os pensamentos que tenho para você. E esses pensamentos de Deus não são maus. Os pensamentos de Deus podem, numa primeira apresentação, parecer algo divergente dos nossos sonhos. Os pensamentos de Deus podem, numa primeira ideia, parecer algo distante dos nossos sonhos. Mas Deus está dizendo: confia em mim. Eu conheço o seu sonho. Confia em mim, eu sei aonde você quer chegar. Confia em mim, porque eu sei, aleluia, os pensamentos que eu tenho para você. Pensamentos de paz. Diga comigo: paz. Agora, essa palavra paz aqui, no original, não significa ausência de guerra.
Porque a palavra paz, na maioria das vezes que ela aparece na Bíblia, ela é uma variação da palavra shalom. Você pode dizer comigo shalom? E como bom verbiano que você é, você talvez já deve ter aprendido que a palavra shalom, ela tem um significado mais amplo do que uma ausência de guerra. A palavra shalom não significa, para o mundo, quando o mundo diz assim, eu quero paz. Eu quero paz na minha vida, chega de problema, chega de situação. O que a pessoa está dizendo quando ela quer pedir paz nessa circunstância? Ela está desejando uma ausência de guerra, uma ausência de problemas. Mas a paz da Bíblia não tem muito a ver só com a ausência de problemas, ela é mais profundo do que isso. E quando a gente lê o texto de Jeremias 29, essa palavra paz, que deriva da palavra shalom, ela significa muito mais do que a ausência de guerra, ela vai significar nada faltando. Ela também significa tudo completo. Uma outra tradução da palavra shalom é nada quebrado, tudo pleno, tudo perfeito. Se você estudar em Levítico, vai ter uma oferta que eles chamam lá em Levítico de oferta de paz ou de oferta shalom. Era uma oferta de reconciliação entre pessoas que haviam brigado, ou uma oferta entre o homem e Deus, uma oferta de paz, de sacrifício de animais que as pessoas faziam na antiga aliança, para constituir algo completo. Então, quando alguém estava intrigado, brigado com alguém, existia essa oportunidade de oferta de paz. Quem sabe você já ouviu essa expressão. Vamos ter aqui uma oferta de paz. E essa expressão oferta de paz, ela é uma expressão bíblica do livro de Levíticos, onde as pessoas, quando tinham algum problema com alguém, elas sacrificavam uma oferta de paz. E aquele sacrifício representava a restauração, significava a restituição. Então, paz na Bíblia vai ter mais essa finalidade, mais essa perspectiva de uma vida completa. E quando a gente estuda esse texto de Jeremias 29:11, a gente vê que Deus tem algo relacionado a shalom para nossas vidas. Você pode dizer para o seu irmão, shalom. E esse shalom representa nada pela metade, nada incompleto. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumpri-la, Ele é fiel para terminá-la. Aquele que começou a boa obra, esse vai ir até o fim. Então, quando a gente segue o plano e o propósito de Deus para nossas vidas, a gente vai entender que o plano de Deus tem a ver muito com a gente. Porque o mesmo profeta Jeremias disse que antes que nós se formássemos no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhido, Ele já havia nos concedido. Salmos disse que antes que os ossos se formassem, o Senhor já nos conhecia. Sabe que na linha de tempo, na timeline de Deus, Deus primeiro cria um propósito e depois Ele cria uma pessoa. Você nasceu para um propósito. Você nasceu para um projeto. Você nasceu para algo grande do Senhor. Então, no tempo de Deus, Deus criou um propósito. Deus criou algo grande. Deus criou um plano para a sua vida. E depois você nasceu. E você nasceu destinado a um propósito. Lá em Efésios 4:11 disse, Ele mesmo constituiu uns a pastores, outros a mestres, a profetas, evangelistas. Deus, o próprio Cristo, elegendo a distribuição de dons. Nem todos aqui nasceram para ser pastor. Diga amém. Amém? Hoje em dia a gente tem muita gente sendo levantada a pastor sem ser pastor. A gente tem pastor, apóstolo, semi-anjo, semi-arcanjo, né, entidade espiritual, celestial. As pessoas acham que o que elas vão fazer na terra tem muito a ver com o cargo que elas ocupam.
Mas quando eu falo para você que você nasceu com um propósito, eu quero te dizer que o cargo, ele está muito inferior ao propósito que Deus tem na vida de cada um. E sabe, quando o Senhor me chamou para cumprir o propósito na terra, eu tinha talvez uma certa rejeição ao cargo, ou rejeição ao chamado, por causa da maneira que muitas vezes o cargo se comporta na sociedade. Mas o que Deus tem para a sua vida não tem muito a ver com o cargo. Sabe que os galardões, nós vamos ser arrebatados um dia. Jesus vai voltar. Isso está familiar no teu ouvido? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Isso te causa algo por dentro, porque se isso te causa indiferença, tem algum problema em você. Mas eu vou te dizer mais uma vez para você sondar aí no seu coração, que tipo de sentimento, que tipo de emoção, que tipo de sinal salta dentro de você quando você escuta a frase, Jesus vai voltar. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E naquele grande dia, nós como igreja do Senhor vamos passar por um tribunal. Não em um tribunal na qual nós vamos ser julgados se vamos ao céu ou ao inferno. Porque o fato de nós termos sido arrebatados já fez essa seleção naturalmente dizendo. E todos aqueles que vão estar diante do trono do Senhor naquele grande dia, que é o primeiro arrebatamento do Senhor, nós já vamos estar para a salvação. Então, se nós já estamos salvos, por que vamos passar por um tribunal? Na matéria de escatologia, você vai poder aprender que esse tribunal de Deus, chamado trono branco, vai ser um ambiente onde você vai prestar contas diante de Deus do seu propósito. Você vai prestar contas diante de Deus do seu chamado. Eu imagino um jovem mais ou menos de 20 e poucos anos, 17 anos, quem sabe, chegando diante do trono branco e feliz por ter a sua salvação, e Deus perguntando a ele, dizendo, evangelista, mostra-me suas obras. E esse jovem vai dizer assim, evangelista, eu, Senhor? Eu não era evangelista, eu era um influencer digital. Eu era um social media. E eu, quando entrava na internet, multidões me seguiam e tinham o desejo de me ouvir. Eu falava sobre moda, eu falava sobre as tendências, eu falava sobre os produtos que as pessoas poderiam adquirir. E eu sempre fui agraciado de falar tão bem e as pessoas receberem com tanta facilidade aquilo que eu falava. E por isso eu me tornei um influencer digital. E o Senhor vai dizer para ele, não, você não era um influencer digital. Eu te ungi para arrebatar multidões, era por isso que as pessoas te ouviam com tanta facilidade. Era por isso que as pessoas tinham a mente e o coração aberto para receber qualquer coisa que saísse de você. E alguém vai dizer, mas eu não sou evangelista. E o Senhor vai dizer, cadê suas obras? E as obras vão estar vazias. Eu imagino alguém que teria um chamado pastoral, por exemplo. E o Senhor perguntando a esse pastor, pastor, mostra-me suas obras. E ele vai dizer, não, eu não era pastor. Eu simplesmente gostava de ajudar as pessoas, eu cuidava de todo mundo. Os problemas das pessoas me importavam e eu ajudava elas nas horas difíceis, mas eu não era pastor. E Deus vai dizer, sim, você era um pastor. E se a gente for buscar os dons e os talentos, sabe aonde é o lugar que é onde tem mais dons, chamados e talentos? No cemitério. E algumas dessas pessoas passaram toda a sua vida sem ao menos descobrir o seu chamado. Sem ao menos descobrir o seu propósito. Eu vim aqui como ministro de Deus para a sua vida. Eu vim aqui como um pastor, como alguém que está implantando igrejas em outras nações, como alguém que foi chamado por Deus para fazer trabalhos sociais e humanitários. Eu vim aqui como alguém que tem presidido uma base missionária, onde tem treinado pessoas no chamado missionário, mas também recebido caravanas naquele lugar, para te dizer, todos que estão aqui têm um chamado. Todos que estão aqui têm um propósito de vida.
E me encanta o que está escrito lá em Mateus, que aquele que serve um profeta na qualidade de um profeta receberá galardão de profeta. Diga comigo, de profeta. Sabe que o texto não está dizendo receberá galardão do profeta, mas o texto está dizendo receberá galardão de profeta. O que significa isso? Que aquele que está servindo e ajudando a um profeta, ainda que não seja profeta, não vai ser galardoado, não vai ser recompensado pelo cargo, vai ser recompensado pelo serviço. Então alguém que não é um pregador, mas serviu um copo d'água para o pregador nessa noite, a Bíblia diz que aquele que recebe, aquele que serve um profeta na qualidade de um profeta, vai receber o galardão de profeta. Então talvez alguém que nunca pregou nessa igreja, vai chegar lá naquele tribunal branco que eu estou te dizendo, e vai mostrar as mãos ao Senhor, e Deus vai dizer assim, bom, o seu galardão vai ser igual ao do pastor William. E alguém vai dizer, mas eu nunca fui na Bolívia, eu nunca evangelizei, mas você serviu a Ele. Mas você trabalhou no meu reino. Você trabalhou a favor da minha visão. Então aquele que serve um profeta receberá galardão de profeta. E o que significa isso? O mesmo tipo de galardão. Porque o galardão, biblicamente dizendo, não é pelo cargo que você ocupa. Não é pela patente que você carrega. O galardão é pela maneira que você serve ao Senhor. Então, dentro desse medo que eu tinha de infância, de servir a Deus com um cargo, por causa da maneira que eu, naquela época, enxergava os cargos, era uma maneira que o diabo tinha de me afastar dos planos bons, dos planos de paz do Senhor para a minha vida. E essa é uma antiga estratégia satânica de nos afastar daquilo que o Senhor planejou para nossas vidas. Porque o melhor lugar que você pode estar é onde Deus planejou para você estar. A melhor tarefa que você pode desenvolver é aquela que o Senhor pensou para você. E sabe que não tem muito a ver com estrelismo. Sabe que não tem muito a ver com status, com posição. Tem a ver com coração. Diga para o seu irmão assim, tem a ver com coração. Sabe, tem pessoas que até fazem, mas quando elas fazem, como disse lá em Mateus capítulo número 6, elas fazem para ser visto pelos outros. E Jesus disse, esses que se levantam para orar de pé, só para serem vistos pelos outros, esses já receberam o seu galardão. Mas aqueles que fazem para o Senhor, vão fazer em secreto ao Senhor, para receber do Senhor. Sabe, queridos, isso é muito importante. Eu não sei o quanto vale para você, ou o quanto a eternidade é importante para você, mas nós estamos falando de uma chance, a qual vai definir a nossa eternidade. É uma oportunidade. Que oportunidade é essa, pastor? Essa aqui, essa vida. Amém? Diga para o seu irmão assim, você não é gato para ter 7 vidas. Amém? Você é crente, diga eu sou crente. Diga, aqui na terra, eu só tenho essa vida. Então gaste ela bem. Invista ela bem. Amém? Se puder me dar meio centímetro de retorno aqui, eu ia agradecer muito ao pessoal da mídia, não sei se é possível. Porque eu quero terminar uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Nós só temos essa vida, né? Eu sei que gato não tem 7 vidas, não estou te ensinando heresia. Mas a gente costuma pensar que a gente vai ter várias oportunidades de fazer a coisa certa. E a gente passa até mesmo a responsabilizar Deus das coisas que não estão dando certo. Como diz a minha amiga Sheila Lacerda, Deus é inocente. Amém? Às vezes a gente está responsabilizando a Deus por tudo que deu certo e tudo que não deu certo. Ah, se não foi é porque Deus não quis. Quem disse? Sabe, a Bíblia fala de alguns discípulos que foram convidados por Jesus para passar ao outro lado do mar. E a Bíblia nos conta nessa passagem que enquanto eles estavam atravessando ao outro lado do mar,
eles enfrentaram uma tormenta, uma tempestade muito violenta. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que alguns crentes dentro do bar querem dizer, eita, então não é de Deus, vamos voltar para trás. Mas quantos sabem que era de Deus que eles chegassem do outro lado? Quando eu te falo que cumprir o propósito de Deus, vai haver shalom, vai haver provisão, vai haver paz, vai haver nada quebrado. Eu não estou querendo dizer com isso que não vai ter dias difíceis. A vida de fé, a vida na qual nós cremos, a vida servindo ao Senhor, não é uma vida a qual o Senhor promete, uma vida sem problemas. Mas tem uma grande diferença. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Vocês também vão vencer. Deus não nos promete uma vida sem desafios. Talvez a gente chegando aqui, mostrando tantas fotos, mostrando tantas conquistas que a gente tem realizado na Bolívia. Uma pessoa pode dizer, rapaz, eu também vou para a Bolívia, deve ser muito fácil ser um missionário lá. E eu quero te dizer que você não deve ir para nenhum lugar onde Deus não te chamou para estar. Mas aonde Deus te chamou para estar vai haver graça. E graça significa favorecimento. Você pode fazer uma confissão de fé, levanta sua mão bem alta e diga, eu sou altamente favorecido para cumprir o meu propósito. Isso é a graça de Deus sobre nossas vidas. O Senhor nos chamou nessa temporada para estar lá na Bolívia, e porque Ele nos chamou para estar lá na Bolívia, vai haver favorecimento para a gente lá. O Senhor me chamou para abrir e implantar igrejas nas nações, e por causa disso vai haver um favorecimento. Mas eu te pergunto, qual é o seu propósito? E não estou perguntando aqui nessa noite qual é o seu cargo, porque você não precisa de cargo para cumprir o seu propósito. Tampouco os cargos são do diabo, porque às vezes tem gente que diz, eu faço, pastor, mas não me dê um cargo. Aleluia, acho que Deus está revelando alguma coisa aqui. Eu faço, pastor, mas não me dê uma responsabilidade, sabe? Ministério tem a ver com responsabilidade. Se você quer servir a Deus com prazer, se você quer servir a Deus de uma maneira excelente, isso vai envolver responsabilidades da sua parte. E muitas vezes isso vai envolver cargos também que você vai receber. Tem uma frase bem interessante que eu ouvi alguns anos atrás, dizendo que todo cargo tem a sua esposa, a carga. Amém? E quando a gente recebe um cargo, a gente recebe a família completa. O cargo, a carga e a carguinha. Amém? Sabe, quando a gente vai cumprir o nosso propósito, vai haver desafios. Vai haver gigantes. Vai haver aflições. Mas no meio da aflição vai haver bom ânimo. Porque Jesus já venceu por nós. Nós não estamos lutando uma luta para vencer, não. Nós não estamos em luta, nós estamos em vitória. Nós estamos posicionados em um lugar de favorecimento, aonde você pode até mesmo chegar em um país comunista, onde o evangelho não é bem-vindo, e as portas que não se abriam vão se abrir para você, porque é isso que está acontecendo lá com a sua igreja em La Paz. Amém? Nós acabamos de receber, como testemunhou Bruna, um prédio de um governo comunista, de um lugar onde o evangelho não tem nenhuma simpatia ao mundo, mas nós fomos favorecidos por Deus naquele lugar. Então, quando você está no lugar de obediência, algo vai acontecer. Existe um chamado para você cumprir. Nós inauguramos a base missionária, e algo interessante, uma característica interessante da base missionária, é que além de receber missionários para treinar, nós recebemos a igreja. Que significa que você não precisa ter um chamado missionário para servir uma semana em missões. Se você é igreja, você já está qualificado para estar uma semana em missões. Como ministério de socorros. Como ministério de ajuda naquele lugar. E é bem interessante, porque chega um bocado de crente dizendo assim, eu não como isso, eu não faço isso, eu não vou ali. E quando vocês chegam lá, eu digo assim, bem-vindo, já não vive mais vocês, mas Cristo vive em vós. Que significa que vocês estão mortos. Morto tem vontade, sim ou não? Morto tem vontade, sim ou não? Então, se não vive mais eu, meu irmão,
Se não vive mais nós, mas Cristo vive em nós, nós vamos pronto para qualquer desafio. Amém? Eu declaro que eu vou receber você lá na Bolívia daqui a alguns meses. E eu declaro que você não vai ter problema de comer nenhuma comida diferente naquele lugar, nem de ir para nenhum lugar raro naquele lugar. Sabe, você vai chegar e vai haver uma graça de Deus para você cumprir o que tem que ser cumprido naquela nação. Porque a graça está sobre mim e vai chegar sobre você também. Sabe, existe ministério, seguramente no coração do pastor de vocês, nós não conversamos nada a respeito disso. Mas existe ministério no coração do pastor de vocês. E às vezes a gente olha e diz assim, o pastor já tem alguém da equipe de louvor. O pastor já tem líder disso. O pastor já tem líder de aquilo. Mas sabe que missões não significa só você ir para outra nação? A palavra missão não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é o conceito de missões. E o que é missão, pastor? Missão é cumprir o propósito. Missão é cumprir o chamado. E talvez o seu chamado seja parecido com o meu. E vai ter a ver com você ir para outras nações. Mas diferente do que muita gente pensa, missões não é ficar viajando de um lado para o outro. Sim, um missionário viaja muito. Só nesses dias eu vou pegar 7 aviões para cumprir o meu propósito nesses dias. O missionário sim precisa viajar muito, mas missões não tem a ver muito com viagem, com passaporte. Missões tem a ver com vidas, com propósitos. Eu já tomei aviões para alcançar uma pessoa do outro lado da cidade onde eu estava, e Deus queria alcançar um coração naquele lugar. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo todo. E missões tem a ver com aquilo que Deus te capacitou. Vamos lá em Isaías, capítulo de número 61. Eu quero ir nesse texto, no versículo de número 1. E nós vamos ver algo bem interessante acerca do chamado de Jesus. Em Isaías, capítulo de número 61. O livro de Isaías é considerado a mini-bíblia na teologia, porque o livro de Isaías, a quantidade de capítulos em Isaías, coincide com a quantidade de livros que a Bíblia carrega, né? E os 39 primeiros livros de Isaías coincidem com a dispensação da antiga aliança. E os 27 últimos livros de Isaías coincidem com o reconcílio e com a dispensação da nova aliança. Quando a gente observa o livro de Isaías, nós chamamos na teologia o livro de Isaías de uma mini-bíblia, por causa da coincidência ou da jesuciência dos primeiros livros está tão alinhado com a antiga aliança, e dos últimos livros está tão alinhado com a nova aliança. Uma outra característica desse livro é que ele é considerado um livro messiânico. Por quê? Porque foi o profeta que mais profetizou acerca da vinda de Jesus. E também foi o profeta na qual Jesus escolheu ministrar na sinagoga. Em uma de suas pregações, e uma de suas primeiras pregações dentro de uma sinagoga, Jesus encontra esse texto de Isaías 61. E ele recita esse texto de Isaías 61. E depois de haver lido esse texto de Isaías 61, ele senta em uma cadeira especial que havia na sinagoga. E essa cadeira era uma cadeira proibida de se sentar, porque era a cadeira destinada ao Messias. E quando Jesus lê esse texto de Isaías 61, ele senta e termina com a seguinte frase: hoje se cumpriu esta palavra. O que Jesus queria dizer com aquilo? Ele estava se apresentando como Messias. Ele estava se revelando um propósito de vida dele. E quando nós vamos ler esse texto de Isaías 61, uma palavra me chama muito a atenção aqui. Quando a gente começa lendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. E esta palavra para representa muito no meu coração, porque é uma palavra na língua portuguesa que define propósito.
Quando a gente começa a ler o texto dizendo o Espírito do Senhor Jeová, ou o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para, esse para está apontando o propósito da unção. Diga assim, a unção, o chamado, tem um propósito. Amém? Sabe que você foi ungido para um propósito? E aí a gente vai ler esse texto dizendo, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Vamos ler essa mesma versão, por favor, na versão NVI. Esse mesmo texto na versão NVI. Amém. Porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos... Você está com medo de dizer pobre, né? Te dá mais uma oportunidade. Porque Ele me ungiu para levar boas novas aos... Eu quero gastar alguns segundos nesse aspecto de propósito, de unção, com a revelação de Isaías 61, porque algumas pessoas têm rejeição de escutar acerca da palavra prosperidade dentro da igreja. Algumas pessoas têm medo, e eu até entendo o seu medo. Por muitos anos, as pessoas, algumas falsas doutrinas, agarraram essa palavra prosperidade e deturparam, pregaram um evangelho distorcido, uma prosperidade não bíblica. Na verdade, eles usaram a palavra prosperidade para ensinar falsas riquezas, algumas vezes até macumba gospel. Dizendo assim, olha, você vai dar tal oferta para receber esse travesseiro dos sonhos. Se você comprar esse travesseiro dos sonhos, você nunca mais vai ter pesadelos. E nunca mais vai ficar com insônia, você vai dormir aí como um anjo tem que dormir. Outras vezes eu vi na falsa prosperidade as pessoas venderem rosas, venderem vassouras e dizer, essa vassoura vai expulsar os maus espíritos da sua casa. E aí com essa vassoura você vai ungir toda a sua casa. E aí está lá a irmãzinha que não limpava a casa 3 meses, varrendo a casa, dizendo, sai mau espírito, e tentando fazer uma unção, vai ficar mais limpa a sua casa. Mas na verdade a fé não é vendível. Aquilo que Deus tem para nos dar a respeito da prosperidade não é por um custo financeiro. O nosso dízimo não compra a bênção de Deus. A nossa oferta não negocia a nossa colheita com Deus. É verdade, quem mais planta, mais colhe. Mas a nossa oferta não é uma maneira de negociar a bênção de Deus na nossa vida. Porque tudo vem dEle. Quantos sabem que Deus não precisa da nossa oferta? Quantos sabem que Deus já é dono de todo ouro e de toda prata? Quando a gente pensa de que nós fomos ungidos para um propósito, eu quero te dizer uma verdade bíblica dentro desse aspecto. A primeira coisa que está aqui em Isaías 61 é Jesus dizendo, o Espírito do Senhor, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas ou boa notícia aos pobres. E qual é uma boa notícia que você pode levar a um pobre? Você pode chegar do lado de um pobre e dizer assim, prazer pobre, eu sou outro pobre, sou seu concorrente. E aqui a gente vai morrer junto na pobreza. Será que essa é uma boa notícia? Sabe, o diabo rotulou a gente dentro de pobreza. E prosperidade não tem a ver com acúmulo de bens. Prosperidade tem a ver com todo o suficiente para você cumprir o seu propósito. Talvez um irmão tenha uma bicicleta e outro irmão tem um carro. E aquele irmão que tem uma bicicleta, ele tem todo o suficiente para cumprir o propósito dele. Mas aquele que tem um carro, talvez ele necessitava de um caminhão para cumprir o propósito dele. Eu poderia dizer dentro de uma verdade bíblica, que na leitura da fé, esse irmão que tem a bicicleta, ele é mais próspero do que aquele que tem um carro. Agora já no mundo não, prosperidade tem a ver com riqueza. E alguém vai olhar e dizer assim, esse tem uma bicicleta e esse tem um carro. E as pessoas com os olhos humanos vão dizer, o que tem um carro é mais próspero do que o que tem a bicicleta. E não é uma verdade bíblica nisso. A verdade bíblica é que você tem um propósito.
E o financiamento desse propósito faz parte daquilo que Deus quer derramar na sua vida. 5 amém. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Você tem um propósito. O Deus da visão é o Deus da provisão. Se Deus te chamou para algo, se prepare para o grande financiamento desse algo. Mas pastor, parece grande, é aí que Deus entra. Mas pastor, eu não vivo o meu propósito porque parece incomum, parece extraordinário, parece forte demais para mim, é aí que Deus vai entrar. Quando o seu dinheiro não pode financiar, quando o seu tamanho, a sua intelectualidade, sua inteligência não é suficiente, Deus vai fazer além daquilo que a força do seu braço pode promover. Existe uma graça de Deus para financiar o nosso propósito. Existe uma graça de Deus para financiar o seu projeto. O que eu estou te ensinando? Chama a Deus para ser seu sócio. Porque se Deus for seu sócio, você não vai falir. Se o que você está fazendo tem a ver com aquilo que Deus pensou para a sua vida, você não vai quebrar. Você não vai parar na metade do caminho. Vai haver um favorecimento, vai haver uma graça de Deus sobre a sua vida. E algo interessante que Jesus começou a ministrar, dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para entregar boas notícias aos pobres. E qual é uma boa notícia que você pode dar a um pobre? De que ele não é mais pobre. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu irmão assim: você não é mais pobre. Aleluia. 3 pessoas vão querer desviar agora. Diga com mais força: você não é mais pobre. Agora só o diabo vai querer desviar. Sabe, queridos, nós não precisamos viver debaixo de uma mentalidade do mundo, porque nós estamos em Cristo. E o propósito que Deus tem para a sua vida, também tem um financiamento para esse propósito. Se o chamado do Senhor é te levantar como um grande empresário nessa cidade, e esse for o propósito de Deus para a sua vida, para você financiar projetos no reino do Senhor, Deus está interessado em aumentar, em fortalecer sua estrutura, para que você cumpra o seu propósito. Se o propósito de Deus é te enviar para outra nação, Deus está interessado em preparar todo o suprimento para esse propósito. Porque o Deus que está dando a visão também é um Deus da provisão. O Deus que chama é o Deus que se responsabiliza. Amém? Agora a nossa parte é crer e não duvidar naquilo que o Senhor nos chamou. E confiar que Deus tem um plano de shalom para a nossa vida. Que Deus tem um plano bom para a nossa vida. Sabe, e eu cheguei naquela nação, quando eu cheguei lá, pastor, uma experiência missionária, o choque cultural que a gente teve, aconteceu primeiramente no mercado. A gente chegou no mercado e não tinha coisas do Brasil, e as que tinham do Brasil eram muito caras. E eu cheguei lá com um orçamento, dizendo: Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou investir? Como é que aquilo que eu pensei que eu ia gastar em 3 meses, nós gastamos em 15 dias. E nós, com algumas dificuldades, às vezes a gente pensa que um país é pobre, e as coisas lá são baratas, mas quanto mais pobre aquele país mais caras são as coisas básicas. Justamente a pobreza existe quando as coisas básicas são caras, e as pessoas não têm acesso. E aí eu naquele supermercado, e a minha mente travando, mas a palavra da fé saltando. E eu fui orar ao Senhor e disse: Pai, como é que a gente vai fazer? E eu disse: Senhor, o Senhor viu o preço de um feijão aqui na Bolívia, o preço de um café, R$40, um pacote de café. E eu disse: Senhor, como é que a gente vai comprar esse café? Como é que a gente vai fazer isso? E aí eu fui ler a palavra do Senhor, e Deus disse assim: o que diz a minha palavra? Se me ouvides e me obedeceres, comereis o melhor dessa promoção. O melhor dessa promoção? O melhor dessa terra. Então, se Deus me chamou para a Bolívia, não importa, vai haver provisão. Vai haver provisão. O meu chamado vai ser financiado por Deus. O teu chamado vai ser financiado pelo favorecimento de Deus sobre a sua vida. E dinheiro não vai ser problema para você cumprir o seu chamado. Sabe o que nós estamos fazendo lá? Nós estamos comendo todos os dias. Eu acho que dá para você perceber. Amém?
E além de comer todos os dias, nós estamos alimentando mais de 50 pessoas no nosso projeto de crianças. Não falta para mim, não está faltando para eles. Essa semana passada agora, eu estava orando dizendo: Senhor, a oferta da compra da semana das crianças ainda não chegaram. E sabe, toda semana é um milagre, cada semana chega de um lugar diferente. E eu fui orar ao Senhor, e algumas vezes nós chegamos a receber ofertas do Brasil para fazer essa compra. E essa semana a gente ia viajar para o Brasil, e a oferta ainda não tinha chego. Justamente nós viajamos na quinta-feira, e na quinta-feira era o dia de comprar as coisas do projeto. E aí eu fui orar ao Senhor, eu disse: eu vou viajar, mas essas crianças não vão ficar aqui com fome. Porque o Deus da visão é o Deus da provisão. E aí eu estava orando, pensando como Deus podia manifestar esse milagre. E de repente uma pessoa chama a gente no Instagram. E essa pessoa escreve para a gente em espanhol, se identifica como alguém da Bolívia, não crente. Ele disse assim: eu vi o projeto de vocês e eu quero ajudar. E eu disse: que bênção, meu irmão, que bom, seja bem-vindo a ajudar. Como você quer ajudar? Porque lá a gente recebe roupas, móveis, comida, ofertas. E aí ele disse assim: não, no meu coração está uma oferta. E eu quero o número da conta da ONG de vocês. E eu passei o número da conta. E passou alguns minutos e eu recebi uma transferência na conta boliviana. E quando eu entro na conta boliviana para conferir essa oferta, era exatamente o valor da compra da semana. Aleluia. 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 Eu estou te pregando de quinta-feira passada. Na verdade, isso aconteceu na quarta-feira, um dia antes da gente viajar. Nós viajamos para o Brasil nessa quinta-feira passada. Sabe, Deus, Ele tem manifestado algo sobrenatural naquele lugar. E provisão financeira, ausência de pobreza, faz parte do plano de Deus quando alguém está no propósito. Não é normal você ficar 10 anos na prova, como o pessoal às vezes testemunhava: olha, eu fiquei 2 anos comendo melancia. Porque eu era da prova da melancia. Eu fiquei 2 anos comendo farinha, porque eu estava na prova da farinha. Sabe, querido, só fica 2 anos na mesma prova, mau aluno que está reprovando a matéria. A minha filha nunca fica um semestre todinho na mesma tarefa escolar. Porque só reprova a tarefa aquele que ainda não aprendeu. Mas sabe que Deus prova os seus filhos, e a prova de Deus não tem a ver com a tentação do diabo. E a prova de Deus não tem a ver como você está limitado a cumprir o seu propósito. Aleluia, Deus quer cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Um dia antes da gente viajar, nós tínhamos recebido uma transferência do valor da compra da semana das crianças. Como Bruna compartilhou, nós temos distribuído alimentos naquela nação. Esse ano, nós estamos no mês de maio. Nós não chegamos ainda ao final do ano. Esse ano, nós já ofertamos mais de 1 tonelada de alimentos naquele lugar. Você se alegra por isso? Você se alegra ou fica com inveja? Você se alegra? E alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas por que o senhor foi tão longe de fazer algo aqui em Praia Grande? Também necessita de ajuda. É por causa disso que Deus me enviou para lá e deixou você aqui. Porque você foi ungido para ser a resposta. Quando Jesus disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque Ele me ungiu para... Esse versículo nos revela que a unção está sobre nossas vidas para uma resposta, para um propósito, para um projeto sobre nossas vidas. Algo muito interessante acontece no livro de Samuel. Vamos ler esse texto mais. Samuel, capítulo número 3. Aleluia. O povo que dá glória a Deus ainda está por aqui. Vamos ler Samuel, capítulo número 3. 1 Samuel, capítulo número 3.
E aqui fala a respeito de alguém que foi chamado pelo Senhor. A história do profeta Samuel, que diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Diga comigo, palavra rara e visões não frequentes. Olha o que está escrito: certo dia, estando deitado no lugar acostumado ao sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, dizendo: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, toma a deitar-te. E ele foi e se deitou. Aqui a história vai repetir, Deus chamando algumas vezes Samuel, Samuel. E algo me chama a atenção. A Bíblia fala que esse Samuel é aquele mesmo menino. Menino, quantos lembram que Ana não podia engravidar? E agora ela engravida e depois do desmame, depois que ele recebe o leite materno, Ana entrega ele ainda criança, como uma oferta no templo. E Samuel passa a ser um servo do templo do Senhor. Ele não só trabalha no templo do Senhor, como ele mora no templo do Senhor. Mas ele não conhecia a voz de Deus. Sabe que tem gente que vive na igreja, mas ainda não conhece a voz de Deus? Sabe que tem gente que tem um chamado, mora na igreja, vive na igreja, mas ainda não escutou o seu chamado de Deus? Tem gente que está 5 anos, 3 anos, 4 anos, 1 ano, 20 anos na igreja e ainda não entendeu o seu propósito no Senhor. A Bíblia disse que aconteceu isso com Samuel, na idade aproximada de 16 anos, depois de anos ali dentro da casa do Senhor. Samuel servia a Deus, trabalhava para Deus, mas ainda não entendia o seu chamado. Isso me mostra que serviço também na igreja nem sempre tem a ver com a gente estar consciente do nosso chamado. Alguém pode dizer assim: essa palavra de domingo não é para mim, porque eu já trabalho na igreja. Sabe que Samuel também trabalhava, mas não conhecia o chamado dele diante de Deus? Não é fazer por fazer, mas é fazer debaixo de um propósito. É fazer debaixo de uma revelação. É fazer debaixo de uma visão. Fazer sabendo que a sua vida aqui, o seu serviço aqui, tem a ver com vidas. Quantos sabem que Deus não vem aqui nessa igreja e suja a igreja? Quantos sabem que Deus fisicamente não suja a igreja? Agora, quantos sabem que nossa limpeza é um serviço a Deus? Agora, se é um serviço a Deus, como pode ser se é que Deus não está sujando a igreja? Quem suja a igreja são as pessoas. É porque a gente serve a Deus servindo as pessoas. Tem pessoas que dizem assim: meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus, eu quero servir a Deus. Mas é impossível você servir a Deus sem servir as pessoas. Vocês se lembram que o mesmo Jesus disse: eu tive fome e não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, tive frio e não me vestiram. E os discípulos assustados olharam para Jesus e disseram: quando foi isso? Porque a gente estava pendente de você o tempo todo, a gente estava atento a você o tempo todo, a gente não viu você com frio, com fome ou com sede. E Jesus disse: quando os meus pequenos não foram assistidos. Jesus comparou um serviço que não foi feito a outros como um serviço que foi deixado de ser feito a Ele mesmo. Seu propósito tem a ver com servir vidas. Seu propósito tem a ver como promover os outros, como cuidar dos outros. De que maneira, pastor, Deus vai revelar em seu coração? Eu gosto de uma frase do pastor Edilson, nosso pastor, nosso supervisor, pastor Edilson de Líria, que ele diz assim: Deus só mostra a sujeira para quem Ele entregou a vassoura. Aleluia. Sabe aquela coisa que você chega e diz: ninguém fez isso? É aí que Deus talvez quer começar a te levantar para você fazer. Uma vez eu escutei de uma pessoa na igreja: eu vou sair dessa igreja porque o povo dessa igreja não é muito amoroso. Eu disse: você é dessa igreja também? Ela disse: até agora sou. Então você está incluso nesse número de não muito amoroso. A partir de hoje você vai ser o amor da igreja. Sabe que às vezes a gente fica apontando, e eu aprendi uma coisa bem interessante: quando a gente aponta um dedo,
3 dedos volta para a gente apontando de volta. E a gente precisa parar de apontar aquilo que não está sendo feito e passar a ser a resposta a fazer. Sabe, Deus tem levantado uma igreja na Bolívia, mas Deus levantou uma igreja aqui em Praia Grande também. Para você ser a resposta. Para você ser um missionário aqui, para você fazer a diferença aqui. A partir de hoje você perguntar assim: pastor, o que é que precisa ser feito? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso trabalhar em prol do chamado? Sabe, é no Ministério de Socorros que você vai descobrir aquilo que Deus tem para você. É servindo ao Senhor, é trabalhando, porque foi no mesmo templo que Samuel escutou a voz de Deus depois de 16 anos. Tem gente que está servindo há 3 anos na igreja e já está buscando a sua posição. Mas Samuel serviu por muitos anos antes dele ter uma clareza do Senhor dizendo: vem Samuel, vem ser profeta, eu vou te levantar, eu vou te promover, eu tenho algo para a sua vida. Sabe, Samuel, o que fazia aí nesse tempo antes dele exercer o seu chamado em plenitude? Ele limpava a igreja. Ele acendia as velas, a luz da casa do Senhor. E é bem interessante que a Bíblia começa dizendo assim: naqueles dias a palavra do Senhor era muito raro e as visões não eram frequentes. Sabe, é raro, mas vai acontecer. É raro, não é frequente, mas vai acontecer. Eu gosto de uma expressão na Bíblia, a Bíblia diz, em alguns momentos, dizendo assim: olha, estava acontecendo tal coisa, mas de repente, sabe, existe algo de Deus que vai acontecer de repente ao nosso meio, no serviço ao Senhor. Existe algo raro que não anda acontecendo nos dias atuais, mas Deus vai fazer algo extraordinário, Deus vai fazer algo impossível, Deus vai fazer algo sobrenatural ao nosso meio. No lugar da obediência, Deus vai te promover. No lugar do serviço, Deus vai te encontrar. A Bíblia em Atos fala de um outro homem e que era conhecido por Deus e pelos céus por causa das suas esmolas. E esse homem se chama Cornélio. E a Bíblia relata que os céus conheciam ele por causa da generosidade dele. Sabe que Deus ungiu pessoas para ser conhecidas por ser generosas? Vamos ali na casa da irmã Maria. Por quê? Porque a irmã Maria é muito generosa. Quando ela sabe que alguém está precisando, ela vai ajudar a gente de alguma maneira. Sabe, não se incomoda pela unção que você carrega. Aleluia. E existem pessoas que carregam a unção da generosidade. Existem pessoas que vão carregar unções, sabe, queridos, que vão ser reconhecidas. Você tem que ser conhecido na sua rua pela unção que você carrega. Aquele crente ali, ele é diferente. Aquela mulher que passa aqui toda noite, eu não sei como é o nome dela, mas ela carrega algo. Ela carrega um brilho do Espírito Santo. Ela carrega uma unção para... Como Jesus foi diagnosticado em Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim para esse propósito. Eu vejo, pastor, projetos nascendo aqui. Eu vejo pessoas cumprindo, ocupando o seu lugar. Eu vejo como a mão do Senhor usando esse culto para organizar coisas que estavam fora do lugar. E organizar sentimentos que estavam bagunçados. E Deus dizendo assim: se preparem para o crescimento. Porque nós somos um corpo. Diga, eu sou um corpo de Cristo. Amém? Nós juntos somos o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo existe diversidade. E essa diversidade não significa inimizade. Sabe que a mão, ela é diferente do pé e está tudo bem? Graças a Deus que o meu pé não é minha mão. Aleluia, diga aleluia. Graças a Deus que meu ouvido não é 2 narizes. Porque Deus criou cada coisa no seu lugar. Graças a Deus, diga graças a Deus. Tem gente que diz assim: se eu fosse o pastor, graças a Deus você não é o pastor. Aleluia, Deus me livre que você fosse o pastor dessa igreja sem estar chamado por Deus para isso.
Ah, se eu fosse o líder desse departamento, graças a Deus você não é. Mas dentro desse espaço existe um espaço para você. Dentro desse lugar existe um serviço para você, para alcançar vidas. As vidas estão aí fora. As pessoas estão aí fora. Existem muitas pessoas para ser alcançadas, libertadas por essa palavra que transforma. Sabe, queridos, eu vejo um culto onde Deus está nessa noite conscientizando que você foi chamado para algo incomum, para algo sobrenatural. A palavra do Senhor diz em Samuel, olha, era raro. Aqui raro significa incomum. Mas o menino ouviu a voz do Senhor. Não se surpreenda se Deus te chamar para fazer algo que você nunca viu ser feito por aí. Não se surpreenda se Deus te der estratégias que você vai fazer e você vai dizer, mas eu não sei como fazer isso. Vai haver uma ajuda do Espírito Santo. Vai haver um financiamento do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, não vai faltar recursos para passagens. Para essa caravana, pastor, não vai faltar recursos para passagem. Só não vai quem não crê. Ninguém vai ficar por falta de dinheiro. Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para profetizar boas notícias. E eu digo para você, se você tem vontade de ser impactado com o que Deus está fazendo na Bolívia, você só não vai se não quiser. Ah, mas Deus não me disse. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os bolivianos também são criatura. E Bolívia está dentro do mundo. Então já está escrito. Você só não vai se você não quiser. Sabe, para finalizar, eu tenho visto nesses quase 200 voluntários que já pisaram na nossa base missionária, chegarem lá de maneiras tão sobrenaturais. Tão extraordinária. Eu me lembro de um jovem lá de Petrolina que ele disse assim, Deus disse que eu vou, e ele arrumou a mala, e ele arrumou os documentos, e ele estava pronto para ir para o aeroporto, mas ele não tinha passagem. E ele disse, Deus disse que eu vou. E a caravana foi para o aeroporto, o grupo estava lá em Petrolina, embarcou no avião, o povo estava viajando, e tinha um grupo lá, todo mundo sem sinal, porque estava no avião, só ele com Wi-Fi, porque ele tinha ficado. E ele dizendo, eita glória, Deus disse que eu vou. Eu disse, mas rapaz, ele não entendeu não, que a caravana já está indo. E aí quando chegou lá, em La Paz, um irmão da caravana disse, cadê o irmão fulano de tal? Ele disse, não veio não. Como assim não veio? Ele falou que vinha. E ele não está aqui não, não veio não. Como é que não veio? Por que não veio? Não tinha passagem. O irmão disse, eita meu Deus, eu não sabia não, porque ele disse com tanta certeza que ia, que eu pensei que ele já tinha passagem. E aí escreveram para ele, irmão, você não veio, Deus disse que eu vou. E aí o irmão disse, amém, então você vai vir, eu vou ofertar a sua passagem. E aí ele disse, venha-se embora. E aí foi comprar a passagem, estava muito cara para o mesmo dia, e comprou para depois de 2 dias. Aí ele ficou esperando esses 2 dias, esperou o primeiro dia, ficou cansado de esperar, pegou a mala e foi para o aeroporto. Se apresentou na fila do check-in da companhia aérea e disse, eu estou indo para a Bolívia. Aí o rapaz disse, mas o senhor se confundiu de dia, o senhor só vai amanhã. Ele disse, não, é porque Deus disse que eu vou. E eu não vou amanhã não, eu vou hoje. Ele, como assim o senhor vai hoje? O senhor vai mudar a sua passagem? Não tem vaga. Ele disse, eu não vou mudar nada não, mas Deus disse que eu vou hoje. E eu não vou amanhã. Ele disse, olha senhor, com todo respeito, eu até acredito que Deus existe, mas eu não sei o que Deus disse para você, mas aqui só diz que o senhor viaja amanhã. E aí ele disse, tá certo, Deus disse que eu vou, mas enquanto você descobre que eu vou hoje, eu queria entregar uma palavra de Deus para você. O homem começou a profetizar para o homem começou a chorar. Ele disse, rapaz, realmente Deus fala com você, mas da tua passagem eu não posso te ajudar em nada. Aí ele disse, eu vou ficar sentado ali para não te atrapalhar. Sentou, e aí todo mundo fez o embarque, e quando o embarque estava finalizando, ele disse, vem aqui rápido. E aí ele chegou e disse assim, olha, eu não sei o que aconteceu, o sistema mudou aqui e apareceu uma vaga, e eu consigo te colocar nessa vaga. Só tem uma questão, qual é a questão? Só tem na primeira classe.
Ele disse, é essa mesmo que eu vou. E ele foi antecipado um dia de voo, foi na primeira classe. O irmão que ofertou a passagem para ele foi na classe normal, mas ele foi de primeira classe. Coisas incomuns acontecendo. Favores em comum. Ajuda em comum. Coisas sobrenaturais. Vai ser sobrenatural. Vai ser extraordinário. Eu não sei de onde, eu não sei como. Queria chamar o ministério de louvor. Eu só sei que vai acontecer. Você foi chamado, você foi escolhido. Existe uma unção em comum na sua vida. E essa unção vai abrir portas. Essa unção vai trazer ajuda divina sobre a sua vida. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Uma caravana de Praia Grande. Daqui a alguns meses pisando na Bolívia. E eu vou lá receber você. Porque Deus está fazendo conexões. Deus está unindo alianças. Existe uma graça de Deus. Eu me lembro que nós estávamos viajando em Minas Gerais, divulgando a missão. Nós ainda íamos para a Bolívia. Isso há mais de 3 anos atrás. E eu ministrei sobre uma prosperidade para financiar o plano de Deus. Algo parecido do que eu estou compartilhando. Mas o Senhor naquela noite me levava mais para o lado a qual o Senhor estava levantando financiadores. E um irmão me chamou no final do culto e disse: pastor, essa palavra foi para mim. Eu sei que o senhor ouve isso toda hora, mas eu queria que o senhor fizesse uma oração pela minha vida. Hoje eu estou quebrado, mas eu creio que Deus vai fazer algo na minha vida. O meu propósito não é ir, o meu propósito é enviar. E ele me chamou e ele pediu uma oração, eu fiz uma oração para ele. Passou alguns meses, eu estava voltando para ministrar naquela mesma igreja. E aquele irmão me chamou e disse assim: pastor, eu queria contar um testemunho. Ele disse: depois daquela ministração, abriu uma porta para eu gerenciar um contrato. Diga, um contrato. E ele disse: e esse contrato me paga desde aquela época R$60 mil por mês. Só para eu tomar conta de um espaço. E eu disse: rapaz, como foi isso? Ele disse: eu entendi meu propósito. E eu decidi obedecer a Deus. Esse irmão hoje é um dos financiadores do projeto missionário na Bolívia. Sabe que Deus vai favorecer pessoas aqui nesse lugar e abrir portas para pessoas aqui nesse lugar, só para cumprir o propósito de Deus nessa igreja? Uma porta que Deus abre, uma ideia que Deus te dá, uma inspiração divina vai ser suficiente. Oh, aleluia.